Olá, sejam bem-vindos. Hoje, como vocês já podem ver, estou muitíssimo... que é isso, gente? Pode colocar isso no ar, não pode, Cris? Pode colocar tudo que você quiser no ar. Brasil, essa é Cristiane Torlone, gente. A Cris tá aqui pra fazer o quê? A capa de caras, que vocês vão ver logo menos. E também pra fazer um convite pra vocês. Porque temos aí um documentário que vai ser lançado no Globoplay. Fala um nome pra eles, Amazônia, o despertar da florestania. Pois é, e é toda uma luta da Cristiane, junto com muita gente, que começou lá no Pra Sempre Amazônia, Amazônia Pra Sempre. Sim. E isso aqui, é como eu vi você dizendo, é a continuação dessa caminhada. Porque, afinal de contas, infelizmente, a gente não consegue dar um passo e as coisas se resolverem. Os passos precisam continuar sendo dados. E esse documentário é a continuação dessa proposta, dessa ideia, desse projeto que você começou há muitos anos com a Amazônia Pra Sempre. É isso? Sim. E essa ideia, como você colocou também, da continuidade, também é a ideia de você fazer parte de uma rede, né? De pessoas que vão se comovendo, isto é, movendo junto pelo coração, pela preservação da Amazônia. Porque, como a gente está percebendo, todos os passos dados anteriormente não foram suficientes. Então, como a gente está aqui à véspera das eleições, momento importantíssimo da nossa vida, a gente tem que pensar muito bem quem é que vai estar formatizando políticas públicas pela Amazônia. Então, esse é um momento de chave da gente se sentir bem importante como brasileiro e como eleitor também. Essa sua luta pela Amazônia, em algum momento... você pensou, meu Deus, a gente deu tantos passos e ainda falta tanto, por quê? Com a Amazônia Pra Sempre, foram milhões de assinaturas, foram 1 milhão e tantas assinaturas. 1.200.000. 1.200.000 assinaturas. Vocês conseguiram mudar muita coisa com aquele projeto, só que aí quando vem os números do que está acontecendo na Amazônia hoje, ainda é muito chocante, né? É porque o que é que nós estamos vendo agora? Um grande retrocesso, né? Nós tivemos um avanço da preservação, por conta de todos esses passos dados por essa grande rede de guardiões da Amazônia, de pessoas que estão no poder público, que também estavam fazendo bem o seu trabalho, não o suficiente, e deixaram brechas. Então, essas brechas, elas têm que ser resolvidas imediatamente pelas novas pessoas que estarão entrando, porque, infelizmente, o que acontece é que as pessoas também vão perdendo energia, vão perdendo juventude, vão perdendo coragem, vão perdendo garra, elas vão ficando desiludidas. Então, assim, quando eu vejo assim, uma rede de uma juventude cheia de garra, cheia de energia e cheia de dizer, vou fazer um empate na Amazônia. Como é que eu vou fazer um empate na Amazônia? O que é um empate? O empate é você se colocar na frente de uma árvore e dizer, essa árvore não tombará. Então, assim, se cada um hoje em dia for guardião de uma árvore, nós que somos 150 milhões de quase eleitores, né? Praticamente isso. Eu posso estar errada no número, mas eu acho que é isso. Nós podemos fazer a diferença e cobrar do poder público que haja. Eu acho que hoje em dia as redes têm muito poder e os políticos morrem de medo das redes. Temos aí uma força nas nossas mãos. Principalmente se não forem as fake news. Então, vamos colocar as notícias de verdade, entendeu? Eu acho que nós tivemos assim um retrato terrível do que está acontecendo na Amazônia com o assassinato covarde do Bruno e do Dom. Eles são só mais 2 que foram assassinados. E que nós soubemos, né? Exatamente. E, infelizmente, enquanto a gente está aqui conversando, tem gente sendo assassinada. Então, assim, nesse momento a gente tem que fazer um grande empate contra os assassinos. Quem são os assassinos? São as pessoas que estão no poder público dizendo, pode invadir que não vai acontecer nada. Pode minerar que não vai acontecer nada. Pode matar que não vai acontecer nada. Até quando nós, que somos os contribuintes, que pagamos os salários desses funcionários, um deputado, um vereador, um governador, o presidente da República é seu empregado, é meu empregado. Ele recebe o salário dele com os nossos impostos. Então vamos ter, o dinheiro, ele não recebe desaforo. Então vamos ter algum apego ao nosso dinheiro e não deixar o nosso dinheiro ser desperdiçado desse jeito. Quando você tem um mau funcionário, o que você faz? Você avisa, não está bom, não está muito bom, está péssimo, você demite ele. Eu acho que é um momento bom agora das eleições da gente ter uma demissão
coletiva de gente que está aí fazendo tanto mal para o Brasil, fazendo mal para a nossa imagem pública, internacional. Nós nos transformamos em párias no mundo. Nós que estamos num lugar de sustentabilidade, um país que estava encaminhando para ser um país líder de sustentabilidade, de uma economia verde, nós demos muitos passos para trás. Então a gente tem que recuperar onde nós perdemos essa corrida e tirar essa gente feia, odienta que está lá. É a pior gente que já teve comandando o Brasil, é quem está agora, infelizmente, no Congresso. Ok. Bom, agora eu vou aproveitar aqui a presença da Cristiane para lembrar, ou para fazer com que ela se lembre de alguns personagens pra gente. Mas eu quero que você agora se lembre de algumas cenas a partir das perguntas que eu te farei. Só que eu gostaria que você me falasse a primeira cena que vinha à sua cabeça, tá? Das que você já fez. Bom, qual foi a cena que você fez que você tem muito orgulho de ter feito? Que você olha, ou quando você revê, ou quando você assiste, ou quando você lembra, você pensa: aê, Torlone, esse gol é seu! Olha, tem uma cena muito bonita que nós fizemos no Mulheres Apaixonadas com o Tony Ramos, que é praticamente, acho que é o capítulo final, que era uma cena de uns seis páginas, e Tony e eu recebemos o Manuel Carlos, escrevia quase em tempo real, né? E ele nos deu esse presente, é uma cena espetacular. É uma cena que eles fazem uma revisão assim. E Tony e eu, nós já tivemos grandes encontros. Já fomos irmãos em Baila Comigo desde lá. Fizemos alguns pares. E essa cena foi uma cena que nós fizemos e foi assim um pouco definitiva, sabe? Assim, eu fui agraciada com outras lindas cenas na minha vida. Mas a que te veio primeiro foi Mas essa de Mulheres Apaixonadas, ela é muito linda, muito linda. Agora, uma cena que você se lembra de ter sofrido pra fazer, sabe? Que foi difícil pra você, alguma coisa que te fez perder o sono, aquela cena. Ah, bom. Perder o sono, a gente perde o sono. Todo dia. Cada vez que recebe um capítulo, você vê uma grande cena e você diz: meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Mas eu acho que talvez a viagem tem cenas muito, muito difíceis. Tem uma cena que é a cremação eu vou te falar, foi muito difícil fazer. Foi muito difícil, porque é um turning point da personagem, entendeu? Ela realmente, ela viveu o grande amor da vida dela e esse amor escapa por entre os dedos dela. Então, aquilo ali foi muito difícil de fazer. E como a gente sabia que depois ia ter um pós, mas na hora é verdade o que está acontecendo. E sempre é verdade na hora que está acontecendo. E perder um grande amor é muito triste, né? Enfim. Ih, gente, puxou coisas aqui na nossa memória, na minha e na dela, né? Não de todos nós, né? Ai, gente. Se você tem um pouco mais do que 10 anos, você já tem muitas memórias. Bom, uma cena que você fez e você gostaria de refazer. Seja porque você gostou muito de ter feito aquela cena, seja porque você não gostou de ter feito aquela cena. Olha, eu tô trazendo cenas clássicas, mas quando nós fizemos A Gata Comeu, a gente Jô Penteado. A gente se divertia muito. E tinha cenas que eu fazia com o professor Fábio, que um estapeava a cara do outro. Imagina, politicamente incorretíssimo, entendeu? Mas são cenas que mostram que na arte se pode tudo. Na arte se pode tudo, porque é uma libertação. A gente faz pro outro não fazer na casa dela, entendeu? Exatamente. Sim, essa é a ideia. Não faça aquilo que você tá vendo, entendeu? Liberta. A vontade que eu tenho é te dar uns tapas na cara. Não precisa dar porque a gente deu na arte. Falando nessa coisa de tapa na cara, você já se machucou em cena? Tem alguma cena que você lembra que você se machucou? A gente se machuca muito em cena, por isso que eu tô indo pra fisioterapia agora. Mentira! Assim, tem algumas cenas que você se machuca. Eu me lembro em Corpo Santo, na extinta TV Manchete, é uma cena que o Jonas Bloch mata a minha personagem, a Simone. E foi uma cena muito difícil, porque ele me arrastava pela roupa e me arrastava num terreno baldio. E assim, a cena foi de uma... Ele tava... que era um querido, a gente, né? Ele era um ator, um lorde, e ele me pedia tanta desculpa de estar fazendo aquilo, e eu dizia assim, não tem jeito, é o que tem que fazer. Era uma cena de violência, e a minha mãe, eu me lembro quando terminou o capítulo, ela ligou aos prantos pra mim. Imagina, a Monada Elastic, que é atriz, aos prantos, eu falei assim, mamãe, eu tô bem, não, soluçava, e ali na cena eu fiquei toda marcada mesmo, toda marcada porque mexia com coisa de puxar pela roupa, pelo pescoço.
Tem alguma cena que você não gostaria mais de fazer de jeito nenhum, que você fez, enfim, tá feito e tipo, não... Querido, eu tive personagens, do ponto de vista politicamente correto, incorretíssimas. Desde a primeira vilã, que é a Fernanda, até a última, a Teresa Cristina, né, atirando as pessoas pela escada. Então, assim, são personagens perigosas, porque elas vão dando um monte de ideia para as pessoas, sabe? Da bula, né? Como se livrar do ex-amante, como se livrar de um inimigo, como se livrar de não sei o quê. Como empurrar alguém pela escada. Entendeu? E ela tratava muito mal o Crow. Eu, assim, eu morria de pena, entendeu? Tinha um lado meu que eu dizia assim, coitado. E ela torturava, assim, essa coisa que você diz assim, e tem pessoas que fazem isso, né? Com seus funcionários em casa, torturam as pessoas. E eu disse assim, bom, talvez sirva como um espelho para ver como é feio fazer isso. Exato. Qual foi a cena que você fez que até hoje, quando você se lembra, você ri de tão engraçada que você acha que foi? Tem cenas muito gostosas. A última comédia que eu fiz, que foi O Tempo Não Para, que foi em um último encontro com alguns, né, queridos amigos meus, com Edson Celulari, que fazia divinamente aquele personagem congelado no tempo. E eu me lembro que tem uma cena que nós fizemos, que era muito engraçado. Tava o Edson, eu, os filhos que estavam namorando escondido, e eu tive uma crise na cena, e eu disse assim, precisa que eu desenhe! E o Edson me olhou assim, e disse assim, que ela tá louca? E quando eu revejo a cena, eu digo assim, gente, eu tava tomada nessa cena, porque a comédia, ela é uma delícia. A comédia tem uma hora que ela leva você, e você perde o medo do ridículo, e aí você fica bom. Aí acontece. Nesse momento aconteceu. Eu vendo a cena em casa, eu disse assim, gente, tô louca. Tá maravilhosa. Eu sacudi o Edson, porque eu queria dizer alguma coisa pra ele que, enfim, que era só nós dois, sabia? E eu dizia assim, precisa que eu desenhe. Era um caco. E foi muito gostoso de fazer. Tem alguma cena que você fez e não foi ao ar, a gente não assistiu? Milhares de cenas. Mas tem uma que você lembra, você fala, poxa, essa cena eu queria tanto que as pessoas tivessem visto. Isso é uma das coisas... principalmente, né? Sim, tem coisas que você... que é muito triste. Eu fico muito brava quando começam a editar demais aquilo que você faz, entendeu? Porque assim, o autor, ele escreveu a cena pro ator, principalmente quando você é escolhido para fazer um papel. E aí, de repente, o diretor vira Deus e resolve escrever outra novela. E aí, quando você vê... Porque assim, o que acontece? O tempo da novela precisa das respirações da gente. Né? Por exemplo, agora eu estou falando, você está respirando. Tem um silêncio teu que está falando. Então, às vezes, os editores tiram coisas que eles acham desnecessários e que você diz assim, mas aquilo ali tinha a alma do personagem. Tem um trabalho que é ao contrário disso que eu estou falando, que foi o Velho Chico. Nossa, você começou, antes de você falar o nome, me veio na cabeça. E o Luiz Fernando, ele trabalha muito com o silêncio dos atores. Sabe assim, ele é capaz de tirar alguém que está dando um grande texto e ficar no que está escutando, porque a escuta tem um poder enorme e inspira quem está dando o texto. Quer dizer, tem uma contra-ação magnífica. E a Yolanda era uma personagem muito contida, era muito difícil de fazer. E o Luiz, ele foi muito sensível, como ele é, naturalmente, mas era um personagem que os silêncios estavam todos lá. Ele não tinha aquela ansiedade da edição de tirar, sabe, momentos em que é como na composição musical, a pausa é música. Lindo isso, né? Bom, a última, tem alguma cena que você não fez, mas que você viu e que você olhou falando, nossa, eu gostaria de fazer essa cena um dia? Olha, se eu já tive esse desejo, ele foi realizado. Porque assim, eu não tenho sonhos assim, eu gostaria de ter feito esse papel. Todos os papéis que chegaram para mim eram meus. Todos os papéis que passaram por mim e não vieram para as minhas mãos não eram meus. Eu não tenho uma melancolia de um papel, dizer, eu perdi esse papel. Eu tenho arrependimento de papéis que vieram para minha mão e eu, por razões laterais, tive que negar esses papéis. E depois de 20, 30 anos, eu disse, que burrice. Podia ter lido. As cenas que eu deixei de fazer, e era um grande papel, não porque um outro ator fez, é porque ele ficou uma lacuna
no meu crescimento de não ter feito aqueles papéis. Daí eu tive que fazer logo uns 3, porque aquilo... Foram más escolhas. Eu dei nãos que eu não deveria ter dado, infelizmente. Bom, agora a última coisa de verdade que eu lembrei de uma coisa. Uma vez, a primeira vez que eu te encontrei, assim, trabalhando, eu tinha me mudado pra São Paulo fazia pouco tempo. Faz 15 anos que eu moro aqui agora. E a gente tava num evento, eu tive lá fazer a cobertura do evento, você tava no evento, e no meio, e evento, você sabe, é um monte de gente, aquela confusão, aquela coisa toda. E aí eu fui falar com você, pegar ali uma aspa, não sei o que virou uma entrevista, me lembro na época. Você parou e a gente começou a conversar, e eu falei assim, gente, que pessoa diferente, assim, com ouvido, com voz. E eu me lembro que uma pergunta, eu não lembro qual foi a pergunta, mas a sua resposta foi que você estava naquele momento, você tinha acabado de ler algumas coisas sobre você, entrevistas que você tinha visto e lido, remexido nas suas coisas, e você falou na época pra mim, eu comecei a acompanhar tudo que eu fiz e eu vi o quanto eu mantive a minha essência diante de todas as minhas escolhas, do meu trabalho, dos meus propósitos, não sei o que. Isso ficou sempre muito dentro de mim, assim. Que deve ser muito incrível você conseguir enxergar a sua essência na sua trajetória, sem você se perder. Hoje, quando você faz isso, não sei se você ainda faz isso, de me remexer algumas coisas que você fez, ainda tem essa sensação de tipo, eu consigo manter o meu propósito, consigo seguir, a minha essência tá ali em tudo que eu tô fazendo? São duas coisas diferentes, né? Essência e propósito, né? Eu acho que tem uma questão, e agora eu estou remexendo de novo as minhas coisas, porque finalmente o livro de memórias vai ter que sair, né? Quando sair, vem falar com a gente de novo. Vem o ano que vem, se Deus quiser. Estou botando a arregação das mangas para fazer, e é um pouco isso. Você olha, assim, desde o primeiro recibo de trabalho, que eu estava falando hoje, né? Tem 52 anos, o Teatrinho Troll. E aí você vai vendo imagens e capas. Eu fiz fotonovela, sabe, assim, com carequinha. Imagina, uma fotonovela. O que me falta de fazer é uma radionovela. Eu gostaria de fazer uma coisa engraçada. Gostaria de fazer dublagem de desenhos animados engraçados. Isso eu gostaria de fazer. Vamos jogar aqui pro universo. Vamos. Mas, de qualquer maneira, eu vejo as minhas imagens e vejo declarações minhas, e eu acho que essa essência não só se mantém, como ela ilumina propósitos. Então, assim, eu vejo uma primeira entrevista que eu dei para o Globo nos anos 70, e eu, imagina, fazia na faculdade, sociologia e tal, e todo esse caminho de um ativismo pelo meio ambiente, pela democracia, já estava lá. Então, eu olho e digo assim, que bom que eu não me perdi de mim mesma, sabe? Algumas pessoas tiveram que sair da minha vida, apesar de eu amá-las, porque elas me tiravam do meu caminho. Elas desvirtuavam meus propósitos. E a gente tem que saber ceder até um certo ponto. Porque se a gente ceder demais, a gente pode se perder da essência da gente. E daí os propósitos ficam todos embaçados, sabe? Tem que tomar maior cuidado. Bom, gente, então, obrigado Criança, por manter muito os seus propósitos desembaçados. De vez em quando embaça, a gente bota um colírio na vida e pronto. Mas aí, com esses seus colírios que você vai colocando, você vai abrindo os nossos corações. Você vai abrindo a nossa mente com as suas ideias, com os seus personagens, com as suas lutas. E é muito bom poder te ouvir. Porque a gente começa a se ouvir, a gente começa a se questionar. Se o olho dela brilhar, a gente está no caminho certo. Se o teu olho brilhar, está no caminho certo. Se o olho dele estiver embaçado, eu digo assim, como assim eu perdi um? Não, tem que ir lá pegar ele. Aí sim, tá todo mundo na gira. Você pode estar num teatro de 2.100 lugares. Você precisa atingir as 2.100 pessoas. Senão alguma coisa estava errada. Se o cara roncar, o erro é seu. Vambora. Um beijo. Bom, só pra dizer uma coisa pra vocês, tá todo mundo aqui com o olho brilhando. Obrigado, viu? Obrigado a você. Beijo, gente. Beijo.